Atenção porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Antes de tudo, deixem seu nome, escola e série no canal, e turma também, ok? Bem pessoal, a aula de hoje será de esportes, certo? Que é tema da nossa segunda unidade. Hoje a nossa aula é de Educação Física, de 6º ao 9º ano, EJAS e UAEE, ok? A primeira parte da aula vai ser composta com a história dos esportes, certo? E em seguida com o esporte educacional. Logo depois vem o AEE e por fim o desafio, como vocês sabem. A aula hoje está ao meu cargo, professor Sueberto, Hebson, David e o professor Pedro com o AEE. Bem pessoal, no primeiro slide a gente traz essa reflexão. O que é o esporte? Certo? A gente vai bem na origem da palavra. Segundo o dicionário português, esta palavra esporte é um substantivo masculino que se refere a um conjunto de exercícios físicos praticado diante de regras, perante suas respectivas federações, com o intuito de competir em jogos individuais ou coletivos de forma recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde. Ok? Na imagem 1 a gente tem a prática do vôlei e na imagem 2 é o futsal, que é bastante almejado. Certo? Após termos falado da palavra esportes, agora a gente vai em fato de si para a origem dos esportes. Segundo alguns pesquisadores, os esportes datam desde a pré-história. Isto mesmo, alguns esportes que temos hoje em dia originaram-se naquele tempo como uma forma de sobrevivência, é claro. Registros indicam que o homem o usavam para sobreviver, como o correr, arremessar lanças, saltar sobre obstáculos, o que remete a uma familiarização com provas do atletismo. Não esquecendo o ato de nadar e também de escalar árvores, que traz uma relação com a natação e com a escalada que recentemente está nas Olimpíadas. E na imagem 3 a gente tem alguns registros do que foi citado no slide, ok? Bem pessoal, com o avançar da civilização e o surgimento de grandes impérios como Roma e Grécia, que foram impérios importantes nas construções de grandes civilizações, os esportes tiveram grandes transformações e até mesmo a profissionalização, onde nesses impérios se competia por dinheiro e entretenimento do povo. Era assim com as lutas em Roma e na Grécia com os antigos Jogos Olímpicos, além de usar o esporte como práticas para treinar os exércitos para combate, como forma de treinamento. Na imagem 4 tem alguns registros desses treinos, certo? E na imagem 5 temos o registro dos antigos Jogos Olímpicos na Grécia. Bem pessoal, o esporte no Brasil. Quando é que de si teve um esporte organizado no Brasil? Segundo alguns pesquisadores, o primeiro esporte de fato organizado no Brasil foi o turf, na cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1810. Turf é um tipo de corrida com cavalos, que foi trazido pelos ingleses. Porém, alguns pesquisadores ressaltam que os povos indígenas já praticavam seus esportes por aqui. O arco e flecha, corrida com tora, canoagem e natação, competindo entre si. Na imagem 6, temos algum breve relato de como seria esse turf. E hoje o esporte contemporâneo, como anda o esporte? Bem pessoal, como sabemos, hoje o esporte é uma potência, certo? E está entre os mercados que mais movimentam dinheiro no mundo. Isso também graças à relação mídia e esporte, onde alguns esportes têm um destaque maior, como exemplo, futebol e a luta livre, como o MMA, por exemplo. O futebol americano também, que
O pessoal, o mundo inteiro, para assistir o final do Super Bowl, certo? Entre outros, dependendo do país. Cada país tem um esporte que se destaca mais. Vale ressaltar que os esportes se tornaram uma febre mundial, com grandes eventos entre eles. E a gente pode destacar entre eles as Olimpíadas de Inverno e de Verão, onde o mundo inteiro compete entre si por medalhas. Ou seja, todos os países do globo enviam seus atletas para as Olimpíadas. E isso aqueles que conseguem, certo, se classificar diante de um ranking montado pelo Comitê Olímpico. E vale destacar, né, que as Olimpíadas seriam em 2020 e por conta da pandemia elas foram adiadas, e é o que esta imagem 7 traz: Tóquio 2021. Certo, pessoal? Fico por aqui. Um abração e até mais. Boa tarde, alunos. Eu sou o professor David. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula sobre esporte educacional. E nosso esporte de hoje é o atletismo. O que é o atletismo? O atletismo é um conjunto de atividades esportivas que inclui corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Então, o atletismo, ele não é apenas uma modalidade. Ele é um conjunto de provas onde nelas são executados corridas, saltos, arremessos e lançamentos. É considerado como esporte base. Por que o atletismo é considerado esporte base? Porque os seus fundamentos, o salto, a corrida e o arremesso, ele é comum ao homem. Por exemplo, o homem pré-histórico, ele já tinha a necessidade de saltar, correr, lançar como forma de sobrevivência. Não era como forma de esporte, mas era comum a ele, como é comum ao ser humano hoje em dia. Origem. Há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos no Egito e na China. Então, há indícios que alguma prática, alguma atividade semelhante ao que é o atletismo hoje tenha sido praticado nessas duas civilizações há pelo menos 5.000 anos atrás. No entanto, o primeiro registro histórico de uma competição data de 776 a.C., na Grécia, onde foi realizada a primeira Olimpíada registrada. A única prova realizada foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de estádio. Então, de fato, onde o atletismo surgiu foi na Grécia, que é onde se tem o primeiro registro de uma competição de atletismo. Ela surgiu junto com a primeira Olimpíada, certo? Em 776 a.C., onde foi realizada apenas uma prova, e essa prova era justamente uma prova de atletismo, que era uma corrida de aproximadamente 200 metros, que eram chamados de estádio na época. No Brasil, o atletismo começou a ser praticado no final do século XIX. Então, por volta de 1880, o atletismo começou a ser praticado aqui no Brasil e, posteriormente, começou a ser praticado em todo o território nacional. Onde são realizadas as provas? Grande parte das provas de atletismo são realizadas em estádios fechados. Então, como vocês podem ver nessa imagem aí é um estádio de atletismo. Essa parte laranja, oval, aí são onde são realizadas as corridas. Aí nós temos 8 raias, onde são realizadas as corridas de velocidade, de meio fundo, de fundo. No meio, essa parte verde, que é a parte de campo, onde são realizados arremessos e lançamentos. E nós temos, na parte superior e inferior, no gramado, nós temos 2 linhas ali, laranja também, onde são realizados os saltos. Mas também há algumas modalidades, como por exemplo a maratona, que são realizadas nas ruas. Então a maratona, por ser uma prova longa, ela é realizada nas ruas, nas vias públicas, como também a marcha atlética. Provas do atletismo. Então, nós temos as corridas de pistas, que são corrida de velocidade. Por exemplo, nós temos 100, 200 metros. Meio fundo, 800, 1.500. De fundo, 5.000 e 10.000 metros, que são realizados naquela parte laranja que vocês viram. Nós temos também as corridas com barreiras,
onde o atleta corre e tem que saltar barreiras para completar a prova. Também temos as corridas com obstáculos. Então, além da barreira, ele tem uma parte no piso que é chamado de fosso, onde tem água. Então o atleta corre, passa a barreira, cai nesse fosso e continua a corrida. É uma corrida de 3.000 metros. E entre as corridas nós podemos acrescentar também a maratona, mas que é realizada fora do estádio. Arremesso e lançamentos. Arremesso nós temos apenas um, que é o arremesso de peso, onde é uma bola de ferro, onde o atleta faz o arremesso. Lançamento nós temos de dardo, que é uma espécie de lança. Martelo, nós temos, o martelo não é aquele martelo que a gente conhece, o pessoal trabalha em obra não, tá pessoal? É uma esfera, certo? De metal, onde tem um cabo de aço, onde gira esse martelo e faz o lançamento. E o disco também é um aparelho em forma de disco, onde ele faz o lançamento. Saltos, nós temos 4. Nós temos salto em distância e o salto triplo, que é realizado na caixa de areia, onde o atleta corre e salta na caixa de areia. Nós temos o salto em altura e o salto com vara. O salto em altura, o atleta corre e salta sobre o sarrafo. Existem 2 bases e em cima dela tem um sarrafo, a gente chama de sarrafo, que é uma espécie de cano que faz com que movimente a altura para que o atleta possa saltar. Então o atleta salta e cai em cima de colchões. No salto com vara, a estrutura é parecida, só que é mais alto, certo? Também tem o sarrafo e o atleta utiliza uma vara. Ele corre, encaixa a vara, tem um encaixe no chão, ele apoia a vara nesse local e passa por cima do sarrafo. E também cai na proteção, que é uma parte de espuma com suas colchões. Aqui são destaques do atletismo brasileiro. Eu trouxe 2 para vocês. Nós temos Mauri Gamage, que foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no atletismo individual, certo? A primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica individual no atletismo. Foi em 2008, em Pequim, no salto em distância. E o outro, Joaquim Carvalho Cruz, ou Joaquim Cruz, foi um brasileiro que em 1984 foi campeão em Los Angeles, nos 800 metros, certo? E foi recordista olímpico. Então são 2 destaques brasileiros, existem vários outros, mas eu trouxe esses 2 hoje para vocês. Tá certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Olá, turma. Sou o professor Pedro Leandro, professor de Educação Física. Hoje vamos fazer uma brincadeira bem legal e divertida. Não deixar o balão ou sacola plástica cair ao chão. O material que a gente vai utilizar é um balão ou bexiga ou sacola plástica, tampinhas de garrafa e um recipiente. Vamos lá começar a nossa brincadeira. Primeiro a gente vai fazer a brincadeira, depois eu vou dar a explicação. Ok, turma? Bem, turma, vamos lá começar a nossa atividade. Vamos jogar a bexiga. Isso, essa é a nossa brincadeira, né? Nossa atividade de hoje. Para o pessoal dos cadeirantes, a gente pode utilizar uma mesa, né? O cadeirante fica batendo e catando a tampinha e jogando dentro do recipiente, ok? Nessa atividade, trabalhamos o tempo de reação, agilidade e a coordenação visomotora. Ok, turma? Uma boa aula. Não esqueçam de usar máscara, álcool em gel e distanciamento social. Uma boa aula para todos. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rebson, professor de Educação Física. Hoje o nosso desafio, pessoal, se chama Levante a Garrafa. Nele iremos trabalhar salto, coordenação motora,
equilíbrio e agilidade. Ele é simples, basta termos uma garrafa com um pouco de água dentro, um barbante ou algo parecido. Bem, pessoal, a descrição da nossa atividade ela é simples. Como eu falei, pegue um barbante, amarre a primeira ponta na tampinha da garrafa e outra em sua cintura. Lembrando que a garrafa tem que conter um pouco de água e o tamanho do barbante tem que ser o suficiente para a garrafa ficar deitada no chão, não mais que isso. Bem, pessoal, depois vocês tentarem a atividade, aí vocês desafiem seus pais, seus irmãos a fazer uma competição e veja quem consegue deixar a garrafa em primeiro e com menos saltos. Faça um vídeo fazendo o desafio e mande para seu professor. Divirta-se e bom estudo.